Boa noite, bem-vindos ao programa Kalinka Organiza Minha Vida. O programa toda semana acontece aqui no meu perfil, todas as quartas-feiras às 20 horas, e eu trago sempre um convidado especial para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre organização, sobre produtividade. E essa semana estamos falando muito de produtividade, o que é ser produtivo, você é produtivo, o que tem a ver com a organização? A organização ajuda muito na produtividade. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos e bem-vindas. Então, essa semana estamos falando de produtividade. E achei esse tema super legal, porque eu conheci o Bruno recentemente e ele vai trazer um conteúdo muito legal sobre o essencialismo. Você já se perguntou o que é essencial na sua vida? Isso tem muito a ver com organização e muito a ver com produtividade. Então, a gente vai falar muito na live de hoje sobre isso. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Já manda essa live aqui do aviãozinho para quem vocês acham que precisa entender um pouquinho sobre isso, que é muito consumista, que ainda não sabe o que é importante na vida. Com a pandemia, a gente teve aí, né, um chacoalhão para a gente poder realmente ver o que é essencial na nossa vida. E daqui a pouquinho eu já vou convidar, né, trazer o nosso convidado aqui para a gente falar. Ele é conhecido como o Essencialista e vai contar um pouquinho sobre quem é ele, o que ele faz e como ele entrou assim, né, de cabeça no essencialismo. Seja muito bem-vinda, Paula, Cláudia, Sinara, Leide, Elis. Muito, muito, muito bem-vindos. Nosso convidado já chegou. Olá, Edu, seja bem-vindo. Nosso convidado já está aqui. Vamos ver aqui se a gente já consegue trazê-lo. Esse aqui é o programa Kalinka Organiza Minha Vida. E hoje vamos falar sobre o que é essencial. Vamos ver. Boa noite! Eba, tô aqui. Seja bem-vindo ao meu programa! Obrigado, Kalinka. Você que é uma pessoa que eu sigo há bastante tempo, para mim é uma honra estar aqui conversando ao vivo, de verdade, com você. Que legal, sensacional. Eu falei que eu te conheci há pouco tempo, mas foi uma conexão muito grande, né, Bru? A gente conversou, bateu... A gente ficou horas conversando mesmo, porque tem aí uma reciprocidade muito grande, né? A gente se entendeu aí, porque exatamente a gente procura a mesma coisa, então a gente resolveu fazer essa live especialíssima para vocês. E eu lembrei de você, Bru, porque essa semana eu tô falando de GTD. Tô falando sobre Eu vi, eu acompanhei seus posts. Estou falando sobre o método, então acho que casa perfeitamente com o que a gente vai falar hoje, né? Porque as pessoas estão procurando ser mais produtivas, estão procurando viver melhor, e acho que você é a pessoa-chave para dar aí algumas dicas hoje pra gente. Primeiro, eu queria dar boas-vindas e pedir para você se apresentar para minha audiência. Quem é o Bruno? Quem é o Essencialista? Legal. Hoje eu sou uma pessoa que busca sempre ser produtiva com menos esforço. Essa é a minha busca, assim, constante. A gente nunca está pronto. É como se fosse o farol de um carro que ele sempre está 2 metros na nossa frente. Então, o que eu quero está sempre um pouco mais à frente. Isso me impulsiona a buscar mais e conhecer mais. E eu vou falar brevemente como eu vim parar nesse lugar, né? Como eu vim parar. Há 8 anos, minha vida estava praticamente um caos, com 2 filhos pequenos. Então, isso foi quando eu tinha mais ou menos uns 32, 33 anos. Hoje eu tô com 40 e a minha filha mais velha tá fazendo 13. Então, naquela época, eu tinha um filho de 2, uma filha de 5, mais ou menos, dando aula de matemática e biologia que nem um doido. Fala aí, pessoal, você é professor, né? Sim, eu sou professor de matemática e biologia numa escola Waldorf, não sei se já ouviram falar, né? É um tipo de pedagogia, eu tenho 18 anos de sala de aula. E quando eu estava completando 10 anos de sala de aula, que foi 8 anos atrás, eu me vi nesse ponto, certo? Super sobrecarregado, com filhos pequenos, sem tempo para nada, gastando meu dia inteiro para dar as aulas, começando a ter cabelos brancos, começou a aparecer um refluxo também, morando numa casa alugada, e se a máquina de lavar quebrasse, eu tinha que esperar dia 5 para mandar consertar, sabe? Que era o dia que ia receber. E andando de carro velho. Falei, mas poxa vida, 10 anos de profissão já, trabalhando,
com várias formações e, poxa, sem resultado consistente e ficando velho muito cedo, eu tenho que me organizar. E a organização para mim fez muito sentido, foi a chave para mim. E eu pensei o seguinte, eu vou estudar para me organizar. Eu simplesmente quero ser uma pessoa mais organizada, que eu acho que com os recursos e com a capacidade que eu tenho, eu posso produzir mais. Isso é problema de organização. Eu vou me organizar. E aí, em um ano e meio, mais ou menos, nessa cruzada por organização, por fazer as contas, por organizar finanças, organizar a minha rotina, eu estudei mais ou menos... Bichinho da organização. Fui picado. E o que acontece? Eu acho que, pela minha conta, deu entre 48 e 50 livros que eu li nessa jornada. E li devorando os livros. Depois, eu voltei em 12 livros, e realmente eu estudei, e 4 deles salvaram a minha vida. Eu posso até comentar quais são esses 4 que salvaram a minha vida. Um deles foi o GTD, certo? Então, quando eu conheci o David Allen, ele melhorou minha vida. Quando eu apliquei, ele salvou minha vida. E aí, andando mais para frente, eu comecei a trocar ideias com pessoas que eu achava muito interessantes, muito importantes para mim como referências de produtividade, pessoas conhecidas. Muitos eram pais dos meus alunos, porque na comunidade escolar, que a gente tem mais de 2.000 pessoas, alguns empresários eram muito proeminentes, muito produtivos. Eu fui perguntar para eles como eles conseguiam. E aí eu percebi que algumas coisas que eles faziam eu não fazia, então eu agreguei isso. E algumas coisas que eu estava estudando e fazendo eles não faziam. E começou uma troca de figurinha. Até que um deles falou assim, nossa, Bruno, eu não tenho tempo para estudar todos esses livros. Você tem uma didática boa, resume para mim, me monta umas aulas de tudo que você está estudando de produtividade. Falei, mas lógico, fiz de bom grado. E aí comecei a dar essas aulas particulares para esse meu amigo. E aí outro me perguntou, outro viu o que eu estava fazendo, e eu vi que esse problema era de muita gente. E com o tempo que eu liberei na minha vida, eu comecei a encaixar essas pessoas para ajudá-las com produtividade. Resumindo, hoje eu moro na minha casa, meu carro é legal, eu não espero chegar o dia 5 para pagar as minhas contas, e tudo isso com disciplina, foco e organização. Isso foi, assim, muito bom. E aí eu comecei a fazer mais formações na área, fui fazer gestão de processos, design thinking, que é uma metodologia, uma abordagem para inovação e resolver problemas de uma maneira bem inusitada. E hoje eu trabalho com muitas empresas, como consultor de empresas. Eu tenho sempre mais ou menos 6 ou 7 empresas que eu atendo, que estão na minha pauta. Tem as que começaram, tem sempre uma começando, uma terminando. Atendo também as pessoas físicas e decidi fazer um projeto para levar esse conteúdo para mais gente. E aí, a cereja do bolo foi o 5º livro que salvou minha vida. Que eu tenho ele novinho aqui. Olá. Legal, essencialismo. E eu tenho ele velhinho aqui. Dá para ver o contraste? Dá para ver a corzinha, amareladinho e o mais Esse foi o primeiro. E aí, depois de eu me tornar realmente mais produtivo, ter tempo, saúde, dinheiro, eu percebi que só ser mais produtivo não era suficiente. Porque eu aprendi a poupar, a planejar, a chegar, realizar. Isso é excelente. Mas, espera aí, será que eu tenho tudo que eu tenho é o que eu preciso? Será que tem coisas que eu não tenho e preciso? Tem coisas que eu tenho e não preciso? Então, com esse espaço mental e com a leitura do essencialismo, aí fez sentido para mim. Não só produtividade, mas produtividade com foco no essencial. E se eu tivesse descoberto o essencialismo antes, talvez tivesse sido mais fácil me organizar. Porque eu teria tirado aquilo que não era essencial antes. Porém, eu fiz um caminho inverso. Eu me organizei e a clareza mental me permite enxergar e manter na minha vida só os projetos essenciais, os bens essenciais, as viagens essenciais, os gastos essenciais. E quando eu falo disso,
muita gente tem medo de uma coisa. Ah, então agora eu vou cortar tudo na minha vida? É o maior medo, né? Esse é o Não medo vou das ter nada. pessoas. Uhum. É até como um pensamento minimalista, né? Então, falando nisso, já que você está comentando sobre isso, tem muitas pessoas que não sabem o que é o essencialismo, a referência entre minimalismo, porque são movimentos que acabam tendo coisas em comuns, mas eles têm algumas diferenças Sim. básicas. Traz pra gente o que é o essencialismo, né? Qual é a base do essencialismo para as pessoas que estão aí? Porque eu falo muito de organização aqui, produtividade, e uma das partes mais difíceis do meu trabalho em organização é o desapego. E a gente está falando de falar para as pessoas que aquilo ali não é bom para ela, ou porque ela tem exagero, né? Às vezes não é, ou exatamente, ela não vê motivo para ter aquele objeto. Às vezes não é essencial para ela, mas ela quer ter. Então fala um pouquinho para a gente sobre o essencialismo. Seguinte, isso é bem interessante e já vou falar de um livro. Adeus Coisas, já viu? Ainda não, deixa eu anotar aqui, eu adoro o livro. Vamos lá, adeus, coisas. É, é para. Ah lá, a Slay tá perguntando, é isso exatamente que a gente vai falar. Mas para o desapego, tem um livro que chama Adeus Coisas. Ele tem muito a ver com a filosofia budista do desapego. E para quem tem dificuldade de let it go, Eu tenho esse, ó, que também é no Manual de Limpeza Budista. Ele também tem a ver com essas coisas de se livrar, com esse mesmo conceito, acho que você vai falar. e agradecer e dar tchau para elas. Às vezes coisas suas, às vezes coisas de um ente querido que faleceu e fica ali porque ele gostava tanto dessa jaqueta, sabe? Quase como uma relíquia da pessoa, né? Então, tudo bem ter uma coisa ou outra como lembrança, mas tem gente que mantém o quarto inteiro do jeito que estava. Eu tô falando disso, tô até entrando numa outra seara aí, dessa questão emocional do ente querido que foi. Mas se a gente for simplificar um pouco mais, Mas acho que de. é importante você trazer isso, porque muitas pessoas guardam coisas por apego emocional, e o essencialismo tem a ver muito com isso, de você realmente ver se é importante ou não. E, por exemplo, a própria Marie Kondo, que é uma das referências em organização, ela fala de você pegar o objeto, ver se ele faz sentido para você, abraçar, mas não no sentido de pegar mesmo, mas você refletir sobre aquilo. Aquilo lá Sim, serve, não serve? Para que você tem aquilo, né? É importante a gente refletir. sim, energeticamente, né? Não só a energia daquele objeto, né? E também de realmente se despedir. E quando a gente fala disso, eu não estou falando só de coisas, tá? Estou falando de relacionamentos, estou falando de projetos, porque às vezes você se apega a um relacionamento que já não é mais, você se apega a um projeto. Ai, mas eu já investi tanto nisso, vou largar agora. Às vezes é apego, às vezes é orgulho. Deixa as coisas fluírem. Então, vamos lá. Vamos só fazer esse contraponto, não contraponto, mas uma distinção do essencialismo para o minimalismo. Tanto o essencialismo quanto o minimalismo são correntes contrárias ao consumismo e à acumulação. Sim, eles têm Então, isso em comum, né? isso eles têm em comum. Só que o minimalismo ele vai mais longe. Ele vai lá no diâmetro oposto. Então, quando eu falo de consumismo e acumulação, e quando eu falo de minimalismo, eu posso colocar eles em lados opostos. O essencialismo ele não vai lá tanto nesse oposto. Ele não é tanto mínimo. Ele não é tão lá. Ele é o essencial. E o essencial não é água, luz, saneamento básico, arroz, feijão, ovo e alface. O seu essencial é diferente do meu. Exato. O essencialismo, ele é de cada um. Então, é a busca do essencial para você mesmo. Inclusive, o essencialismo ele tem bases muito antigas, com mais de 2.000 anos, no estoicismo. Então, é uma corrente filosófica que tem a ver com dominar a si mesmo e procurar realmente o essencial das coisas. Não como essencialismo, ele não trazia essa palavra. Mas a questão é de realmente usufruir daquilo que é necessário, tanto do ponto de vista de pensamentos, de coisas, de posses e até de palavras. De focar mais no essencial, de tirar o excesso, né? O essencial, né? É o que é o excesso. Então, é uma diferença bem de raiz de onde veio. O minimalismo é uma coisa que é falada mais contemporaneamente. E o próprio termo essencialismo, ele veio como algo mais recente. O nome essencialismo.
Mas a ideia por trás do essencialismo ela é muito antiga. Então, ele traz esses princípios para uma vida cotidiana, de viver uma vida mais essencial, mais simples e mais leve. Mas a minha vida essencial é diferente da sua. Então, quando eu trago essencialismo, eu não trago um método. Eu trago os princípios. Porque aí você vai criar o seu método. Porque métodos servem para resolver coisas pontuais. Agora, princípios libertam. Os princípios te libertam de qualquer método. Eu amo o GTD, que é o método, porque ele resolve, ele faz as coisas na minha vida acontecerem. A arte de fazer acontecer. Para fazer as coisas acontecer, você pode pegar o método e acelerar, que vai dar certo. Mas não dá, às vezes, para eu usar o GTD em outros lugares, por exemplo, numa viagem. Do ponto de vista de planejamento, não serve. Agora, o essencialismo serve para produtividade, serve para viagem, serve para vida, serve para o emprego, para os projetos, porque ele trata de princípios. Da vida, né? Para criar, porque eu acho que com a pandemia, Bru, vou escrever aqui, pessoas... é GTD. O nome do livro é GTD. É GTD. Eu tenho até ele aqui. Aqui. Deixa eu ver se o meu tá por aqui. Ó, esse aqui, ó, A Arte de Fazer Acontecer. E você mostrou desse tema essa semana, gente, aqui no meu Instagram. E você mostrou uma capa diferente da minha. O meu acho que é o meu antigo. Eu tenho os dois, aliás. Eu tenho uma. Você deve estar lá na minha sala. Mas eu tenho um que tem a cara do David Allen. Ah, é? Legal. Esse aqui é um antigo que eu tenho. Já saiu versão nova e tal. Tem até um vídeo no meu canal falando sobre os dois. Mas uma coisa que você falou que é importante. Na pandemia, as pessoas se viram em casa e saíam somente para fazer o essencial, né? Aquela coisa do supérfluo. Então, esse tema veio muito forte por causa disso. Eu não vou fazer coisas que eu não preciso. Porque eu adorei isso que você falou, porque assim, vai ficar aberto ou ficarão abertos apenas os serviços essenciais. Foi isso é isso que a gente escutava, né? E pronto, aí as pessoas já também discordaram. Porque o que o governo... é essencial ter o cabeleireiro. Exato. É essencial ter isso. Olha como o essencial é algo que não é igual para todo mundo. Eu acho que algumas coisas a gente concorda. Tipo supermercado ou posto de gasolina. Tipo, não precisa ter um carro muito gigante nem uma casa muito grande. Talvez a gente concorde em alguns pontos. Mas tem nuances que são totalmente individuais. E você só vai conseguir praticar realmente uma coisa que não é engessada, que não é um tamanho único, que não serve para ninguém, quando você tocar os princípios e começar a aplicar os princípios na sua vida. E o que é essencial para você. E para não ficar de uma maneira muito, muito abstrata, eu vou dar um exemplo concreto. Concreto e, ao mesmo tempo, muito meu, né? Seguinte, eu adoro subir montanhas. Isso é verdade, gente. É o meu hobby e se vocês forem lá no perfil, vocês vão ver que eu também compartilho o meu hobby, que é o montanhismo. Para subir a montanha do jeito que eu gosto, sem ninguém carregando as minhas coisas e levando a minha barraca, a minha cozinha, a minha comida, a minha água, minhas roupas, o meu saco de dormir, porque tem momentos que a gente pega -2, -3, -4, até aqui no Brasil a gente consegue esses lugares, acima de 2.500 metros de altitude. Então, para que eu monte a mochila com os equipamentos, eu já tentei ser minimalista. E descartar tudo, levar o mínimo possível. Passei frio, passei fome. Eu já levei mais coisas do que eu precisava. E como as minhas trilhas, elas não são de ida e volta na maioria das vezes, elas são travessias, eu começo num ponto, termino no outro, depois alguém vai me buscar, a gente chama isso de resgate, ou são trilhas circulares. A gente faz um percurso e volta no mesmo ponto, mas não volta pelo mesmo lugar. Então não dá nem para você deixar, eu trouxe uma panela a mais, vou deixar aqui na volta e eu pego. Não, não dá, porque se você anda para frente. Eu já senti vontade de jogar fora equipamentos, porque eu levei, mas eu fui no excesso. E aí eu fui aprendendo que quando eu vou no essencial, a trilha é gostosa porque o peso não é excessivo. E ela é gostosa e segura porque eu não levo o mínimo. Então não passo fome, não passo frio, tenho uma super jornada, uma super travessia. Tem algumas de 3, 4 dias que a gente chega a andar 80, 90 quilômetros, dorme 2, 3, às vezes até 4 dias no meio
mato e tudo tem que estar nas nossas costas. Então, o maior exercício de essencialismo para mim na prática é o montanhismo. E aí eu trago isso para o meu dia a dia também, para os projetos, para o tipo de cliente que eu atendo e até para as coisas que eu tenho na minha Muito casa. legal você falar, a gente está fazendo uma analogia com o montanhismo, você falou do caminho, do percurso, é mais ou menos o que a gente acontece às vezes na vida, né? Às vezes a gente quer ir para um caminho, não tem como a gente voltar para trás. Então, às vezes a gente tem que deixar coisas para trás, não vai mais voltar para pegar. E as pessoas têm que também levar isso para a vida, como exatamente esse percurso que você fez, levar o essencial, porque você vai ter que levar do começo ao fim. Às Sim. vezes você pode encontrar algo legal no meio do caminho e tudo bem, e você de repente vai levar com você. A gente aqui não tá falando de natureza, né, gente? Porque a gente tem que cuidar da natureza. Mas a vida é assim, né? Às vezes a gente vai mudar, o percurso vai acontecer, e cada vez que você vai, você passa, você muda também, né? Algumas coisas. Então a gente muda com o tempo também. É verdade, eu concordo, Karinka, porque a vida não é um bate e volta pela mesma estrada, é uma estrada para frente, né? Eu acho super legal. Essa autorreflexão que você trouxe, quando eu te conheci, eu vi isso muito evidente. Quando você me falou sobre o seu trabalho com essencialista, eu falei, nossa, que interessante. É essa coisa do autoconhecimento. As pessoas não se conhecem, não sabem o que é importante para elas. Quando eu vou atender clientes, quando eu pergunto assim, o que é prioridade para você? Eu fiz uma pergunta simples hoje, né, aqui no Instagram. O que é essencial para você? Fale em uma palavra. As pessoas tiveram medo de falar. Algumas pessoas falaram em mais de uma palavra, em uma frase. Então, até o exercício de escrever em uma palavra não foi possível, porque as pessoas querem acumular coisas. Então, assim, quando eu falo de essencial para mim hoje, eu falo família. Para mim, família é o essencial hoje. Pode o mundo estar caindo, eu posso parar de trabalhar, mas a minha família está em primeiro lugar. E a gente tem que fazer essa reflexão, porque hoje pode ser a família, amanhã pode ser o trabalho, e a gente vai mudando, e não tem É problema. dinâmico. Mas precisa ter foco, né? Isso é dinâmico e é muito interessante porque eu imagino que você, pelo tanto de convites que você tem, pelo tanto de coisas que você poderia estar fazendo, você escolheu, né? E tenho Exatamente. certeza também que depois que a gente cria uma massa crítica, né? E as coisas começam a acontecer até sem a gente ir atrás, né? As coisas começam a vir, você começa, faz consistência naquele caminho, vai virando referência. Acabam chegando para você vários pedidos e demandas. E eu imagino que, assim como hoje na minha vida profissional, a gente fala mais não do que sim. E é difícil, né? Falar não. Primeiro para a gente mesmo. Primeiro para os meus pensamentos. Eu tenho que falar, não, isso não. Isso não, eu estou diversificando, eu estou indo. Ah, não, isso Travou aqui pra mim, gente. Travou aí pra vocês? Eu, Voltou. eu, tô, eu tô te ouvindo. Normal, Voltou. você não travou. Aí. E existe um paradoxo do sucesso. Olha que interessante. Imagina, quem está escutando, vê se isso é real para vocês. Se for real, vocês comentam aqui. Você acha a veia de algum negócio. Você fala, nossa, é isso. Eu vou investir nisso. E aí você começa com consistência e começa a ter resultados. Você ganha uma certa notoriedade. Pode ser dos mais próximos, isso e aquilo. E aí e aí você começa a receber pedidos. E muitos desses pedidos são mais ou menos tangentes àquilo que você faz, mas não exatamente. E você vai aceitando. Aí chega uma hora que você para de ter sucesso naquela direção. Então, a mesma coisa que te deu o sucesso pode te tirar o sucesso se você não tiver o foco e se você for só agregando. Então, eu, como consultor em produtividade, organização, gestão de processos, às vezes eu sou chamado para fazer algumas outras coisas dentro da empresa. E se eu for atender todos esses pedidos, eu perco meu foco, eu paro de ser referência, eu paro de crescer em gestão de processo e produtividade. E aí, o que acontece? O meu próprio sucesso me sabota se eu não souber manter a linha. Verdade. A Camila falou que é verdade. É muito verdade isso, ela falou, né? Isso é uma coisa que as pessoas acham que fazer muitas coisas ao mesmo tempo é o correto, né?
a síndrome do multitarefa, que a gente já sabe, quem trabalha com produtividade sabe que não existe ser multitarefa. O foco, né, que a gente fala muito, é o principal. Fazer uma coisa bem feita, e o essencialismo fala muito disso, fazer menos coisas com menos esforço, exatamente porque você sabe o que é o essencial para chegar lá. Né? As pessoas querem ficar fazendo um monte de coisa e acabam não fazendo nada. Não tem conclusão de nada e parece que passou o dia inteiro fazendo um monte de coisa e no final não concluiu. Sim, ficou muito ocupado, mas não produtivo. Eu vou fazer um exemplo simples assim. Vamos lá. Imagina dois pica-paus, certo? Existe um pica-pau que pica 1000 vezes na mesma árvore. E existe um outro pica-pau, amigo dele, que voa pela floresta toda hora e pica uma vez em cada árvore, mas em 1000 árvores diferentes. Qual pica-pau que vai ter algum tipo de resultado no final do dia? O que picou várias vezes no mesmo lugar. Exato. Na verdade, aquele que picou em 1000 árvores, você passa na árvore e você nem percebe que foi picada. Agora, aquele que picou 1000 vezes na mesma árvore, ele vai ter uma toca, vai convidar uma companheira, vai passar seus genes para frente. Que legal. Adorei a analogia. E é até bom que... Depois eu falo isso, que é malvado esse comentário, mas seguinte, qual pica-pau ficou desocupado? Me fala. Nenhum. Todos estavam ocupados. Então, estar ocupado não é sinônimo de produção nem de produtividade. E as pessoas acham chique. Nossa, estou corrido, estou cheio de coisa. Ou me encontram na rua. E aí, Bruno, muito corrido? Falei, não. A agenda está assim, encaixadinha, mas sem correr, não é? Não, quando você, por exemplo, fala que está tranquilo, nossa, então ela não faz nada da vida. As pessoas pensam, fazem essa analogia, né? E na verdade, não, tá tranquilo, porque eu me organizo. Eu tenho tempo, eu sei. Então, esses dias eu vi um amigo que comentou isso. Ele pegou o carrinho de compras e colocou no lugar. E a pessoa falou, nossa, tá com tempo, hein? Ele não fez mais. Mas para ele é essencial colocar o carrinho, porque ele tirou do lugar e ele colocou da volta. As pessoas acham que estar na correria, fazer um monte de coisas é fundamental. E não é. É fazer de qualquer jeito. Tem que fazer de qualquer jeito, senão não tá certo, né? Quem faz com calma e faz bem feito, tem tempo, né? Nossa, você medita? Caramba, você tem até tempo para meditar? Tá boa a sua vida, hein? E que se coloca como menos importante quem faz isso, né? Quem tem tempo, às vezes, de se cuidar. E eu falo muito disso aqui na organização. Como a gente precisa desse tempo? Uma das questões que colocaram aqui que é essencial é a saúde mental. Colocaram isso no boxinho de perguntas. E acho que isso foi uma coisa que aconteceu com muita gente na pandemia, né? As pessoas ficaram sem ter o que fazer em casa, vamos dizer assim, porque elas faziam coisas que às vezes não eram essenciais e perceberam que não eram realmente essenciais. E isso acabou dando um surtinho, sim. Então, muitas pessoas falaram, e agora? Que elas viram tanto de coisas que elas faziam e não fazia sentido. Para você ter noção, eu tenho um aluno que era fanático por futebol. E jogava futebol toda tarde. Ou estava na aula, ou estava no condomínio. E aí veio a pandemia e ele teve que ficar em casa. Você acredita que o menino não quer mais nem ir para aula de futebol? Sério? Ele percebeu que... Então ele não deixou de gostar. Isso é muito doido. Aconteceu também com uma aluna minha com o balé. Ela percebeu que ela foi colocada lá atrás pela família, sempre estimulada, e ela se convenceu que ela gostava daquilo. E aí veio a pandemia, ela nunca tinha ficado tanto tempo sem fazer. Caiu a ficha para ela. Ela falou: não, para mim, vou fazer outra coisa. E foi procurar outra prática. Isso é bem interessante mesmo. Eu acho que o essencialismo ele traz muito essa reflexão, né? O que eu estou fazendo? Se o que eu estou fazendo está me levando para algum lugar, porque eu tenho uma dificuldade enorme de dizer não. Eu sou muito boazinha, Bruna. Tudo eu falo sim. E eu passei a perceber, quando trabalhar com produtividade, o quanto isso me prejudicava, né? O quanto eu tinha... E assim, a gente consegue colocar na agenda aquilo que a gente realmente acha que é prioridade. Então, quando eu ouvi um não de uma pessoa, eu falo assim, ela não tem tempo para mim, eu não sou prioridade para ela. Então, existe essa coisa também. E não é ser egoísta isso. É você ter tempo para você. Você conhecer o que você precisa. Porque o que acontece?
desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está resolvendo coisas. É sempre resolver coisas. É resolver o almoço, é resolver as compras, é resolver a questão de um cliente, é resolver um post. Vamos falar, a gente resolve coisas. As nossas e também as dos outros. E aí, quando a gente se vê resolvendo mais coisas dos outros e a vida dos outros anda e a nossa não, a gente tem que começar a falar um pouco de não para as coisas dos outros para poder ter tempo, não é, nem é só tempo, é recurso para resolver as nossas coisas. E aí eu pergunto, uma pergunta bem interessante, né, do essencialismo é: que problema você quer? Porque tudo é cubo mágico. Tudo demanda tempo para desvendar e decifrar. Tudo dá trabalho. Que trabalho você quer? Que problema você quer? O que você quer resolver? Você quer resolver as suas coisas, da sua família, da sua carreira profissional? Você quer ficar resolvendo coisas dos outros? Ou simplesmente resolver coisas que não é nem sua, nem de ninguém, e não precisava nem resolver? Nem era problema, né? E você ainda está tentando resolver. Isso é muito doido. E, para mim, a melhor ferramenta de produtividade não é um aplicativo. Inclusive, se vocês quiserem aplicativo, tenho 6 aplicativos que eu uso. Tem um link lá na minha bio para baixar um e-book gratuito. As 6 ferramentas que eu tenho no meu celular para ser uma pessoa mais produtiva e sem esforço. Pode baixar. Adoro um aplicativo, ó. Vai lá, testa esses aplicativos para ver se eles são essenciais para você, assim como o Bruno. Eu tenho 6 aplicativos para minha produtividade, um para cada categoria de informação. Veja se faz sentido para vocês. Só baixar lá, o link tá na bio. Eu tenho mais ou menos isso. Eu tenho e eu acho que coincide bastante com os mesmos que você usa. Pode ser, porque independente de qual seja o aplicativo, é gestão de tarefa, gestão de compromissos, sim, gestão de anotações, gestão de arquivos, gestão de finanças e gestão de e-mails. É isso mesmo, igualzinho. São 6 que eu testei. As pessoas acham que precisam de muita coisa. E até nisso, até nos aplicativos ou nas ferramentas, porque eu, por exemplo, eu gosto muito do analógico, né? Eu gosto muito da minha agendinha de papel e tudo bem, mas as pessoas perceberem o que é essencial para ela. Para mim, é essencial ter a ferramenta de planejamento ser palpável para mim, no digital para mim. Então, é essencial para mim, mas pode não ser para o Bruno. Então, aí fica o autoconhecimento, que é o principal da gente se conhecer, saber o que funciona, o que eu gosto. Porque quantos aplicativos não tem, né, Bruno? A gente vê cada dia um novo aplicativo, cada dia uma nova ferramenta. É muita coisa. Se você colocar na Play Store ou na App Store tarefas, nossa, chave. Vai aparecer mais de uma centena de aplicativos e você vai ter o que a gente chama de efeito paralisante do excesso de opções. Sim. É igual a escolher filme na Netflix. Né, você fica. Não, e isso que você falou também vale para a vida, né? Eu com organização é isso. Por que a gente organiza o armário e deixa tudo visível? Porque se a gente tem muita opção e a gente não consegue ver, isso dá... Aí quanto mais roupa você tem, pior fica para escolher. Então, quando você tem as peças básicas, você consegue visualizar, você consegue achar melhor. Isso para as coisas também. Então, às vezes, as pessoas acham que precisam ter muita coisa, quando, na verdade, o menos faz você tomar decisões mais assertivas. É mais fácil de escolher. Isso serve não só para o dia a dia, brinquedos com a minha filha. Aqui eu aplico o método Montessori. Não tem como eu dar muitas opções, porque ela acaba não brincando com nada. Sim. Então, eu dou opções determinadas e ela brinca. Então, isso faz a gente usar o que a gente tem, usufruir da nossa vida e ter o essencial. E tirar o máximo daquilo que a gente tem. Quase que usar até gastar mesmo, né? Acabar. Mas, o povo não usa a mesma calça. Às vezes tem 3, 4, 5, 6 calças e você só usa sempre a mesma. Por quê? Mas então a mente está programada para usar até gastar. Então não precisa ter muito, porque mesmo que você tiver muito, você vai pegar aquela que você ama. Então por que você não fica só com as que você ama, né? Para que todas essas outras? Tem uma prática do armário que é bem interessante, que você pode colocar tudo numa arara e colocar preço nelas, como se fosse fazer um bazar. E aí você vê se você compraria ou não. Então, se você não compraria aquela peça, manda embora. É interessante. Mas, independente dos aplicativos, do analógico, do digital, eu vou dar para vocês uma ferramenta que não é analógica, não é digital e é a melhor ferramenta de produtividade que eu conheço.
ela chama não. Não existe uma palavra, uma ferramenta, nada que vai ajudar mais a sua produtividade e a sua vida fluir do que a palavra não. Podia até, tem o poder do agora, né? Do Eckhart. A gente podia escrever um livro. O poder do não. O poder do não. O poder é do interessante não. você falar do não, porque as pessoas acham que não é negativo. E, na verdade, o não, quando a gente fala o não para outra pessoa, porque a gente está querendo fazer outra coisa, ele se torna muito positivo pra gente. Então, talvez seja por isso que as pessoas não gostem de falar não, porque acham que é negativo. Mas quando você tá falando, quando a gente faz analogia de que você tá falando não pro outro, é um sim para você, isso Sim. muda a história. Sim. Então, acho que é isso que é importante as pessoas colocarem na cabeça. Depende do emissor e do receptor, porque o não, para mim, é positivo. Eu acho que as pessoas não gostam de ouvir não. E pelo fato de não gostar de ouvir não, ela tenta se colocar no lugar do outro e aí ela deixa de falar o não para não incomodar, para ser aceita, para ser boazinha, para ser socialmente legal, para não causar nenhum constrangimento. Mas o sim virou uma resposta padrão por causa de tudo isso. E o sim virando uma resposta padrão é a mesma coisa que toda loja que você passar no shopping, você passar o cartão. Vai. Sim. Na quarta loja já estourou. Sim. O limite. Você não tem mais lugar para segurar a sacola, você não tem mais como aquela sobrecarga, né? Vamos dizer assim. Isso acontece na vida, quando a gente começa a falar sim e se sobrecarrega com as coisas dos outros. O sim, para mim, ele é tão importante, tão valioso, quanto o sim que eu falei para minha esposa quando a gente se casou, sabe? Sim. É isso. Ele tem que ser valioso. Um sim é que você abre o seu coração e se casa com aquilo. Um sim assume. Compromisso, né? O sim é o compromisso. E isso é uma coisa que é legal. A gente está falando aqui de produtividade, gestão do tempo, as pessoas têm. Eu acho que o tempo é o nosso bem mais precioso, né? Então, a importância aí de falar não. Quando a gente marca um compromisso com uma pessoa, eu odeio atrasos. Então, eu não atraso com ninguém. Então, eu respeito o tempo da outra pessoa. E a gente tem, né? O brasileiro é conhecido como que atrasa, como isso. Então, isso as pessoas estão enraizando como se fosse normal. E não é. O que você tem a falar sobre isso? Compromisso, chegar atrasado, que é exatamente esse compromisso com o outro que a gente tem que... Quando eu falo que eu vou no encontro com você, Marco, já pensou se eu não apareço aqui no horário que a gente marca? Olha quanta coisa o Bruno ia ficar aí. Como é que acontece isso? Como é que você faz essa relação? Vamos começar com uma questão de estimativa, né? Eu gosto na matemática bastante de estimativa e quando Imagina, não é professor de matemática, não vai falar de estimativa. A estimativa é algo interessante e eu até faço cálculos mentais com os meus alunos e eu dou uma conta para eles e depois dou 2 números. Então, eu falo 7,9 vezes 12. Maior ou menor do que tal número? Eu não quero que ele acerte o resultado, eu quero que ele me diga se está para cima ou para baixo. Eu quero que ele saiba estimar. Então, eu quero também que ele saiba, por exemplo, daqui até aquela porta, quantos metros. Tem aluno que no começo fala, professor, deve ter uns 1000, né? Então, até a gente chegar numa estimativa melhor, né, de medidas. E a estimativa que a gente tem mais dificuldade é a menos tangível, que é a do tempo. Então, as pessoas não sabem estimar o tempo e a palavra estima, ela também tem a ver com apreço, né? É uma pessoa muito estimada para mim, né? Eu estimo muito isso. Então, a estimativa tem de valorizar e saber quantificar. Então, ela é ao mesmo tempo qualidade e quantidade, essa estimativa. E quando as pessoas superestimam, falei, eu superestimei a receita. Aí foi na quantidade, né? Ou eu superestimei o meu potencial, ou seja, nossa, eu me valorizei demais. O abaixo também. Eu subestimei, né? Eu subestimei. Então, quando a pessoa subestima o tempo, e o sub também está abaixo, quando ela não valoriza e não quantifica realmente o tempo, primeiro acontece uma coisa. Ela acha que ela vai fazer aquela tarefa em meia hora. Ela acha. E a gente conta que tudo vai dar certo nas condições ideais de pressão condições ideais de pressão e temperatura. O trânsito, eu levo 15 minutos para chegar lá, normal.
eu tenho que sair 20 antes, concorda? Sim. Ah, normalmente eu peço Uber e ele chega em 5 minutos. Peça 10 antes. Então, tem uma questão de saber estimar o tempo. Esse é o primeiro erro de cálculo que faz as pessoas atrasarem. E nas tarefas também. Então, ela acha que ela vai mandar um e-mail, fazer um orçamento em 10 minutos. Começa a usar a técnica do Pomodoro e começa a quantificar. Ah, eu vou fazer um Pomodoro de postagem. Ah, fiz 4 Pomodoros. Quantas postagens eu fiz? 20. Ah, então beleza. Porque a pessoa, às vezes, ela acha que em 4 Pomodoros ela faz 70 postagens, mas não faz. Sim. Então, você tem que começar a conhecer você na realização das suas tarefas e na relação com o tempo. Isso já vai te ajudar a minimizar. A sua Então, capacidade produtiva, né? Que as pessoas acham que o que eu faço num tempo, você pode fazer em outro, porque cada um tem a sua capacidade produtiva, né? sim, mas eu também tenho outro problema. A pessoa sabe que leva 10 minutos para ir até e ela sai faltando 5. E não quer Então, chegar atrasada. e ainda passa na porta da farmácia, lembra que tá precisando de um protetor labial, ainda para, só 5 minutinhos. Pronto, já atrasou 15. Então, pessoas sensatas, imagina, ela tem um teatro para ir assistir. O teatro começa às 8. Ela sabe que ela vai demorar meia hora, são 10 para as 8. Se ela fosse inteligente, assim, se ela fosse sensata, ela nem ia. Mas essa pessoa que já está atrasada, ela já está tão acostumada a desrespeitar a si mesma, os outros, que ela vai, Sim. né? Ela vai, ela chega atrasada na apresentação do filho, isso e aquilo, enfim. Então, tem essa questão. E outra coisa, normalmente quando você está num compromisso, a pessoa que está te esperando, né? E aí eu falo, tem essa última questão do tempo, né? Desse supervalor. Qual que é a única certeza que a gente tem na vida, Kalinka? A morte? Exato. E a gente não combinou, hein? Não. Já que eu vou responder errado. A morte. Pergunta de professor, eu fiquei até com medo. Segunda pergunta. Ai, meu Deus. E ela vem na Chamado oral, sequência. gente, com o professor Bruno. Então, recapitulando. Qual é a única certeza que a gente tem na vida? A morte. E a morte é uma questão do quê? De tempo. Porque ela vai acontecer. E não é uma questão de dinheiro, porque ela chega para quem tem dinheiro. Pode chegar mais tarde. Não é uma questão de inteligência, porque ela chega também para o prêmio Nobel, também morre. É simplesmente uma questão de tempo. Então, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, Quando viva, alguém, né? quando alguém mata o seu tempo, por que chama matar o tempo? O tempo não é uma coisa, não é uma árvore, não é um bicho, não é uma pessoa. É o tempo, é uma coisa, vamos lá? E por que a gente fala matar o tempo? Porque é vida. Você só mata o que está vivo. Então, tempo é vida. E quando você faz a outra pessoa matar o tempo, você tirou um pedacinho da vida dela. Você tirou 20 minutos da vida dela que ela podia estar com o filho dela em casa. Você tirou 20 minutos da vida dela que ela podia estar tomando banho com mais calma. Você tirou 20 minutos da vida dela que ela podia estar tomando um café e deleitando um café. Então, a maior prova de amor que você pode ter por uma pessoa é a pontualidade. Ó. Nossa, acho que isso aí vai até virar frase. Acho que a maior prova de amor que você tem para uma pessoa é a pontualidade. Isso aí tem que virar uma frase. Bruno Andrade vai colocar nos pensadores, tá bom? Mas, e para mim isso faz muito sentido. E teve uma época que eu comecei a olhar para o tempo desse jeito e eu cheguei a ficar avarento com o meu tempo. Mas não dava para ninguém por nada, nem vendia, nem dava. É meu A gente só. aproveita, né, Bruno, para agradecer todo mundo que tá na live, dando um pouquinho do tempo, aprendendo aqui um pouquinho com a gente. A gente deixou um pouquinho do nosso tempo para dar essa aula aqui para vocês. Então, curtam bastante aí, depois divulguem essa live, comentem aqui o que vocês estão achando. Vocês têm perguntas, podem perguntar, porque para vocês terem a noção que tempo é um bem precioso, você tem que saber administrar muito bem, saber organizar e falar sim, não, quando precisar, baseado no essencial, né, Bruno? Isso, e no essencial sempre para você. E quando a gente fala de gestão de tempo, é quase que um termo que a gente usa, mas que ele não existe. Por quê? Fazer a gestão de algo ao pé da letra é gerenciar algo. E quando você gerencia, você controla a velocidade, você controla fluxo, você controla estoque.
E o tempo não dá para controlar nada. Nada, nada, nada. Ele simplesmente é. O que eu posso controlar são as minhas ações no tempo. Então, se a gente for pegar gestão de tempo, o termo mesmo é autogestão. É gestão de você no tempo, porque ele está passando exatamente agora. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Então, é ingerenciável, é lindo, é um recurso que todo mundo tem, é um recurso que não dá para guardar. E eu espero que o tempo que vocês estão passando aqui, se vocês conseguirem ganhar 5 minutos por dia para os próximos dias da sua vida, tirando alguma coisa que não é tão importante da sua vida, otimizando uma ação bem simples, que seja 5 minutos por dia. Eu te garanto aí que em 12 dias deu os 60 minutos, né? E o resto é Ó, lucro professor de seu. matemática, acaba fazendo os cálculos. O resto é lucro seu, né? Então, o objetivo, acho que o nosso objetivo, meu, da Kalinka, é que você utilize melhor o seu tempo. Então, o nosso tempo tem que valer para você. Senão, não. Senão fica só uma coisa vazia. E, imagina, aqui a gente está com 11 pessoas agora, a gente já pode ter passado por alguns picos aí. Imagina que tem essa oscilação. Nesse tempo que a gente está aqui, imagina que tenham passado 50, 60 pessoas. 30 minutos. Quantas horas são isso do 60? São 30 horas. São 30 horas. O que são 30 horas? O que você faz em 30 horas, Kalinka, de foco? Nossa, dá para fazer muita coisa. É isso que a gente roubou do mundo até agora. A gente roubou 30 horas aqui escutando a gente. Agora, se essas 30 virarem 300, 3.000, já valeu a pena, né? Não, e é isso que a gente faz com o nosso trabalho, né, Bruno? Mostrar para as pessoas que elas podem sim ter esse controle, saber o que é essencial, descobrir, né? Porque eu acho que o mais difícil das pessoas, pelo menos os meus clientes, é em relação a isso. O que é prioridade para mim? O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer, né? Porque elas pegam tanta coisa para fazer que às vezes elas não sabem nem para onde está indo o tempo delas. Um dos questionários que eu faço é sobre isso. O que você anda fazendo? A pessoa acorda e não sabe nem o tempo que ela leva para fazer a rotina da manhã, tomar um banho, comer. É natural a gente ter, né? Ser hábitos, né? Então a gente acaba não tendo esse controle do tempo, mas ele é importante para você saber que de repente você chega atrasado, o que você pode eliminar ali para que você volte, coordene o seu horário para que você consiga manter a calma do dia. Porque as pessoas acordam eufóricas, não conseguem fazer nada, sai correndo, come rápido. Tudo isso é importante a gente ter esse controle, né? E essa consciência. Hoje eu conversando com um amigo meu, tem uma agência. Tem uma agência que faz as postagens para ele. E ele não gosta dos termos que vêm no texto de apoio, nas legendas. E ele corrige. E eu falei, mas poxa, tá gastando tempo com isso. E depois você reclama que você chega atrasado nos lugares, não tem tempo. Não, mas é rapidinho. É rapidinho. Né? Sabe o que é o rapidinho? É o seguinte, imagina que tem um mosquito que pousa toda hora na sua orelha quando você está dormindo, sabe? E aí você fica abanando. Você abana, leva 2 segundos para abanar, e aí, daqui a pouco ele está de novo, você abana de novo. Por quê? Porque o tempo de abanar é muito menor do que o tempo de levantar, acender a luz, pegar a raquete e fritar o pernilongo. Né? Nossa, aí você passa a noite inteira acordado tentando matar o mosquito e não conseguiu. Porque não faz. Igual o mouse Bluetooth não funciona. Mas ele funciona se eu der 4 batidas, certo? Então aí eu pego ele, aí a seta não mexe no computador, eu dou 4 batidas ele funciona. Dou 4 batidas ele funciona. É muito mais rápido dar 4 batidas do que trocar o mouse. Mas quando eu troco o mouse e eu dedico meia hora para ir comprar o mouse, acabou. E é isso que eu chamo de uma vez por todas. Porque é uma vez que vai resolver todas as vezes futuras que você vai ter que fazer aquilo. Então, o que é na sua vida? Então, acho que o que na sua vida você deveria resolver de uma vez por todas. Deve ter uma lista grande aí no pessoal, né? O que você tem que resolver? Que você anda deixando, procrastinando, né? E fazendo o paliativo, por exemplo, quando chove entra água em tal lugar. Eu sempre passo um pano quando chove. Para! Certo?
vai lá mandar consertar esse negócio. Aí a pessoa tem uma ideia brilhante. Ela tem uma ideia brilhante. Ah, acho que eu vou pôr um balde. Ai, que bom. É. Então as pessoas vão arrumando um monte Não, de essa coisa de estratégia. resolver, de tentar resolver de forma paliativa e não. Porque é exatamente pouco tempo que eu coloquei um balde do que eu resolver a goteira. Isso a gente faz na nossa vida em várias áreas, né? As pessoas fazem muito isso. Então, o problema de desorganização que hoje a gente tem grande com muitas pessoas é porque elas acham que uma agenda vai resolver. Porque é mais rápido, mais fácil. Mas às vezes saber se conhecer, passar um tempo de reflexão, conhecer qual é o seu perfil, o que funciona para você é mais importante, vai te dar muito mais tempo lá na frente, quando você souber o que realmente funciona para você na organização, do que você sair comprando qualquer agenda. Então, assim, às vezes eu falo assim, por que eu vou querer uma consultoria de organização? Eu compro uma agenda e me organizo. Mas você sabe usar a agenda? Você sabe se Exato. a agenda funciona para você? Olha aí, quantas perguntas que... Você sabe se ela resolve o seu problema? Você sabe qual é o seu problema? Que esse é o principal. Às vezes as pessoas não sabem. Sim, porque Então, eu aí a acho que é gente importante. fala de atacar sintoma, né? Não é sintoma, é causa mesmo. E eu trouxe esse exemplo aí por causa do meu amigo, porque para ele parar e trocar de agência, vai dar um trabalho. Mas é Vai. de uma vez por todas. É de uma vez por todas. Então pensa aí, se tem alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, se tem um fornecedor que vira e mexe, você tem que corrigir o que ele te traz, o cara sempre entrega errado, você ainda tem que finalizar alguma coisa. Dá mais trabalho resolver a coisa na raiz, mas resolva. E eu fiz um stories hoje que eu vi, eu tava pensando nisso, falei, nossa, faz muito sentido, né? Meta do dia. Tirar da sua vida uma responsabilidade que não te acrescenta. Legal. Quantas responsabilidades você assumiu? Quantos projetos? Quantas coisas? O que não te acrescenta? Experimenta tirar. Vê se sua vida muda, né? Conversa com as pessoas, devolve para elas o que você recebeu e falou sim. Tenha coragem de não agradar as pessoas. Outro E livro isso não interessante é chama... egoísmo, tá, gente? Isso não é Não. egoísmo. Isso é o seu sim. É o seu sim, tem a ver com autopreservação, tem a ver com colocar sua máscara primeiro, antes de ajudar o outro, né? Tem a ver com instinto de sobrevivência, e não eu vou sobreviver e você vai morrer. Qual que é o maior problema que você tem que resolver na sua vida? O seu. E olha só, se cada um no planeta resolvesse o seu problema, talvez eu nem estaria que tá aqui, e Kalinka também não. Talvez a gente estaria fazendo outras coisas, né? Sim. Então, a gente ajuda para que cada um possa chegar e resolver o seu próprio problema. E tudo isso é gestão, na verdade. Tudo é gestão. Inclusive, a pandemia é um problema que, mais do que o vírus, e se tem vacina, se não tem, quem faz, é a gestão de tudo isso. Nós temos problemas de gestão desde do macro, gestão global, e não estou falando só de pandemia, certo? Até de gestão no micro, que é a gestão pessoal. E isso é legal. Você falou, na pandemia, eu recebi muitas pessoas querendo organizar rotina que não existia. Então, é administrar o micro mesmo, né? A rotina da casa não existia, então como é que... Aqui em casa eu tive que adaptar. Então, eu fiz essa gestão. Eu tinha uma rotina, mudei para outra. Tinham pessoas que não tinham rotina em casa e precisavam de ajuda. Então, acho que isso tem muito a ver. Nós estamos nos 5 minutinhos finais da live, Bruno. Já. Tá super legal já, passou muito rápido. A Marina tá até comentando que aula incrível. É realmente uma aula muito legal. A gente podia passar aqui horas conversando com o Bruno, porque a gente passou, quando a gente falou, ficou conversando só eu e ele, ficou horas conversando. Vamos fazer outras lives, né, Bruno? A gente já tá aí com alguns projetos aí juntos. Então, se vocês curtiram, compartilhem essa live e tal. E eu queria que o Bruno finalizasse essa live, dando aí algumas dicas de produtividade que você acha que o pessoal gostaria de ouvir, o que você faz aí, pra gente poder finalizar essa live e agradecer muito por você ter aceito o convite. Super, Kalinka, super. Convido a quem me segue para seguir a Kalinka. Quem está aqui que segue a Kalinka e acha interessante ter conteúdo de produtividade sem esforço, visita o perfil do Essencialista e vê se faz sentido para você o conteúdo que tem lá. Fica aí o convite. Lembrando que lá na minha bio, no link da bio, tem
um e-book sobre as 6 ferramentas de produtividade que eu uso, 6 apps que eu uso no meu celular para produtividade, e tá lá para vocês baixarem. E aqui eu estou refletindo, Carlinhos, que é tão amplo isso. Imagina uma dica de produtividade, né? Nem é de desafogar, né? Acho que mais uma reflexão. Se você estiver fazendo tudo porque todo mundo tá fazendo toda hora, você vai encontrar o seu ponto máximo de frustração. Por quê? Ah, porque todo mundo faz. O quê? Tudo. Quando? Agora. Então as pessoas estão fazendo em tempo real tudo porque todo mundo está fazendo. E aí é uma receita bem interessante para se frustrar. Mas quando você pergunta o porquê, e aquilo tem resposta para você. O quê? Por quê? E quando? E você tiver clareza de por que eu estou fazendo isso. Isso é o quê, né? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? E quando eu estou fazendo? Isso você vai encontrar o oposto do ponto máximo de frustração, que é o ponto máximo de contribuição. E aí você vai contribuir para a sua vida e para os outros que estiverem em volta. Então, a gente tem que se perguntar mais. Eu vou deixar essa pergunta para a gente finalizar. Que problema você quer? Que problema você quer? Não é o mesmo que eu quero, com certeza. E quando você perguntar qual problema você quer, você vai começar a entender o que é essencial para você. E o mais importante é saber que problema eu não quero. Comece a falando mais, né? Tirando os problemas que você não quer resolver, para você descobrir o que você realmente quer resolver. E assim você vai encontrar o que é essencial na sua vida, que é o nome da nossa live de hoje, né? Então, a gente trouxe o essencialista para nos mostrar como encontrar o que é essencial na nossa vida. Foi super legal, Bruno. Adorei. Valeu demais. Gente, obrigado mesmo. Espero vocês aqui na próxima quarta-feira. Obrigado, Bruno. Vamos marcar mais lives e vamos fazer mais projetos juntos, né? Sim, fiquem atentos ao perfil da Kalinka, que ela anuncia quando tiver nosso próximo encontro. Combinado. Grande beijo, Valeu. gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Beijo, boa noite.